Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre os genes e as características hereditárias. O que seria genes? Genes nada mais é do que um segmento de DNA ou um pedaço de DNA que contém as informações genéticas, tá? Para uma determinada característica. E esse gene é composto por uma sequência de DNA específica, ou seja, uma quantidade ali, né, de material genético apenas responsável por uma determinada característica. É apenas dele. E ele está localizado no interior, né, da célula, especificamente no núcleo celular. E quando uma célula se divide, esses segmentos eles acabam se condensando e formando o que conhecemos por cromossomos, tá certo? E aí, o local no cromossomo, aonde a gente vai encontrar o gene para uma determinada característica, a gente chama de loco. Loco é o local onde o gene está localizado, certo? Nos cromossomos homólogos, os genes, né, eles vão estar guardadinhos ali, naquele mesmo local, tá certo? E eles são, né, os cromossomos homólogos, eles são aqueles cromossomos que possuem gene para a mesma característica. Um exemplo é a cor, né? A cor amarela, a cor verde, eles vai estar ali no mesmo loco, esse gene, porque é para a mesma característica, seja no cromossomo, né? E no seu par também, aqui, ó, nos dois, vão estar no mesmo posição ali, tá certo? Já alelo, pessoal, alelo eles são formas alternativas de um mesmo genes, ou seja, como assim? Eles são outras formas de expressar, né, a mesma característica dos genes. E eles vão ocupar o mesmo locus em cromossomos homólogos. Só que um exemplo, alelo A, alelo B. Eles estão, né, no mesmo local do cromossomo, seja nesse cromossomo ou no seu par, né? Aqui embaixo também é o cromossomo, o alelo B, né, Bzão e Bzinho. Eles também é para uma determinada característica. Agora, para vocês entenderem bem o que é alelo, digamos que a gente tem os genes para a cor do olho, certo? A forma que vai se expressar esse gene, esse olho, ele nasceu verde ou castanho, certo? Isso que vai dizer é a característica dominante lá daquele alelo. Mas qual era o gene aqui? Qual era o gene? Era a característica da cor do olho, a forma como ele se expressou, as diferentes formas. Essa característica ela pode se expressar, que nesse caso seria se a cor verde, castanho, azul, a gente chamou de que? De alelo, tá? Mas lembrando, o genes, ele ocupa, né, o local aqui que a gente chama de loco, ó, o loco, e dentro desse loco vai estar os genes, e a forma como ele vai se expressar, né? As várias formas que ele pode se expressar é que a gente chama de alelo, beleza? Aqui a gente tem um exemplo lá de Mendel, né? Em relação à cor da semente, nós vamos ter a característica da cor amarela, que a gente dá o nome de dominante, e a outra, né? O outro alelo responsável pela cor verde, que a gente chamou de recessivo. Mas todos eles vai estar aqui, ó, no loco, né? Ó, o gene para a cor amarela, né? Ou seja, o alelo desse gene aqui. E também o gene aqui, né? Com seu alelo para a semente verde e a outra para a semente amarela. Se os filhos desses dois aqui, porque aqui a gente tem dois, né? Eles vão se expressar. O que dominar é o que vai nascer. A gente sabe que, ó, aqui, ó, o exemplo da mãe, da amarela, e o pai, que é verde. Mas aqui a característica da mãe que é o quê, pessoal? Dominante, D maiúsculo. O do pai é recessivo, R minúsculo. Não é isso? Entendeu? Então, tanto o pai e a mãe, eles vão ter o mesmo gene para a cor da semente. Mas a forma que esse gene vai se expressar, se vai ser amarelo ou se vai ser verde, aí a gente chamou de quem? De alelo. O alelo é o que essas várias formas que esse gene vai se expressar.
tá certo? E para um par de cromossomos homólogos, ele vai apresentar genes que atuam na mesma característica e na mesma posição. A gente viu, ó. Para a mesma característica era o que aqui, pessoal? A cor. A cor. Agora, a forma que ele vai se expressar é o que? Alelo. Que o alelo é as várias formas que esses genes podem se expressar. Esse alelo aqui ele se expressou de forma verde e de forma amarela. Porém, lá na junção, né, da informação, quem dominou foi a característica amarela. Para a gente poder compreender as diferentes, como assim, as diferentes características, se ela vai ser dominante ou se ela vai ser recessiva, por convenção a gente usa nas características dominantes a primeira letra maiúscula, né? O Vzão, Azão, Yzão, Wzão, o que for. Se for maiúsculo, a gente entende que é dominante. Se for minúsculo, a gente entende que é recessiva. Olha esse exemplo rapidinho aqui, né, da cor da vagem. O Yzão, né, o Y amarelo, ele é dominante, e o Yzinho verde, ele é recessivo. Olha aqui, ó. Mesmo a gente tendo, né, o Yzão e o Yzinho, a característica ele é o quê? Dominante, ó. Mesma coisa, tá vendo? Ó, dominante. E verde, Yzinho, Yzinho é que a gente vai ter a característica o quê? Recessiva, tá certo? Então lembra lá, bem rapidão. Letra maiúscula, dominante. Letra minúscula, recessiva. Ok? Outras características também que a gente tem que aprender aqui em genética é sobre genótipo e fenótipo. A gente já viu lá anteriormente que o genes ele é responsável por uma determinada característica. Porém, né, as várias formas que essa característica ela pode se expressar, a gente chama de alelo. E o genótipo tem tudo a ver com o alelo. Por quê? Porque os alelos é quem vai definir a característica do gene lá, né? Se ele vai nascer com a cor do olho verde ou azul, o genótipo ele define, né? E a expressão dele, o que a gente vai ver, né, no filho, se ele herdou a característica do pai ou da mãe, a gente vai ver o fenótipo, a expressão dessa característica. Digamos que a mãe tem olho verde, o pai tem olho azul e o filho nasceu com a cor do olho verde. Então a gente sabe que o fenótipo, né, que a gente está vendo, que é a cor do olho verde, o filho recebeu de quem? Da mãe lá, né, dos genótipos dela, certo? E outra característica também que a gente tem que aprender dentro disso é o que é homozigoto e o que é heterozigoto. Homozigoto, pessoal, vai ser aqueles indivíduos ou plantas que possuem alelos iguais ou puros. A gente viu lá que Mendel precisou, né, de exemplares puros. Um exemplo aqui, ó, Bzão, Bzão, duas letras maiúsculas, e eles são o quê? Bzão, Bzão, homozigoto. Mesmo aqui também, ó, Bzinho, Bzinho, eles são recessivos, mas são o que também? Homozigoto. Já heterozigotos são aqueles indivíduos ou plantas que vão possuir alelos diferentes ou híbrido. A gente viu que lá, né, depois que Mendel ele cruzou lá os exemplares puros, ele teve uma linhagem híbrida, né? Que teve esses que teve outros já a junção dos genes do pai e da mãe, né? E aqui a gente também vamos ter heterozigotos, só que é Bzão, Bzinho ou Bzinho, Bzão, tá certo? Então, homozigoto é aqueles que vão possuir alelos iguais, mesmo seja dominante ou recessivo, eles precisam que seus alelos eles sejam iguais, tá? Ó, Bzão, Bzão ou Bzinho, Bzinho. Se tiver um Bzão, um Bzinho, um Bzinho ou um Bzão, ele é o que? Heterozigoto, tá certo? Então, bem rapidinho, vamos lá, revisar. Genes, né, são pedaços ou fragmentos de DNA responsável por uma determinada característica. O local onde esses genes vai estar no cromossomo, a gente chamou de loco, e as várias formas desses genes se expressar, a gente sabe que são alelos, né? Um conjunto de alelos, a gente chama de quê? De genótipos. E é o genótipo que é responsável em definir a característica. E a expressão das características do genótipo, a gente chama de quê? De fenótipo. Fenótipo é tudo aquilo que a gente vê. O que o filho herdou do pai e da mãe e que se expressa nele, né? Que a gente, quando bota o pai, a mãe e o filho, a gente vê a característica que o filho expressou, a gente vai dizer que ele teve o fenótipo do pai ou da mãe, dependendo da característica que ele vai herdar de um dos dois. Beleza? E no final, o homozigoto é aquele que vai ter todos os seus alelos iguais, né? Pode ser Bzão, Bzão ou Bzinho, Bzinho.
E heterozigoto é aquele que vai ter os alelos diferentes, ou híbrido, né? Que vai ser Bzão Bzinho ou Bzinho Bzão, tá certo? Então, pessoal, aqui só para a gente amarrar o final da informação, né? Lá em Mendel ele tinha, né, sementes puras amarelas, sementes puras verdes, e quando ele cruzou entre elas mesmas, tinha apenas, né, homozigotos, que são aqueles que vai ter o mesmo alelo, né? Ali como era entre, para ele ter sementes puras, ele só deixou ele se autofecundar entre aquele grupo mesmo, e quando teve suas sementes amarelas e sementes verdes, foi daí que ele foi pegar um exemplar de cada uma e cruzar novamente para ter o primeiro híbrido. Aí se a gente percebeu que quando cruzou isso aqui, né, toda a primeira linhagem teve o que? Sementes amarelas. Depois ele deixou por autofecundações essas amarelas se, né, reproduzir lá, e a gente percebeu o quê? E na outra geração, a geração F2, apareceu sementes amarelas e sementes verdes. Ele chamou as amarelas de heterozigoto e de homozigoto a semente verde. Por quê? Porque a gente percebeu que nesse mesmo caso aqui, ó, a semente, quando ela é recessiva, ela tem que ser todas as duas letras minúsculas, porque a gente sabe que o recessivo ele só vai se expressar na ausência do seu dominante. E se tiver uma letra maiúscula ali naquele, né, se tiver um alelo dominante representado por alguma letra maiúscula, a gente sabe que a característica recessiva ela não vai se expressar. Então a gente sabe já de categoria que os recessivos eles são o quê? Homozigoto. Não existe heterozigoto recessivo, tá certo? Recessivo só é homozigoto. Ok? Agora, heterozigoto, ele pode ter, né, homozigoto ou heterozigoto, no caso do dominante, tá certo? Então, a gente vê aqui, ó, que o heterozigoto, ele tanto pode ter o heterozigoto aqui, o dominante, ele pode ser tanto heterozigoto, né, ou homozigoto, né, ó, heterozigoto e homozigoto, certo? Agora, recessivo, ele é apenas homozigoto, tá certo? Pessoal, qualquer dúvida me procura, ok? Beijos e até a próxima.